Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso especial Jesus e seus milagres. Vamos trazer uma leitura a respeito de novas passagens que vão nos mostrar Jesus novamente realizando seus milagres, as suas maravilhas. Mas antes de nós começarmos a leitura e a nossa reflexão, eu quero pedir que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva para que você fique sempre atualizado com tudo que nós colocarmos aqui. E gostaria de pedir também que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que ainda não conhecem esse canal também possam ser abençoadas recebendo a palavra de Deus, recebendo uma instrução, uma mensagem de ânimo, e você vai estar sendo esse mensageiro, essa ponte, levando essa bênção até a vida dessas pessoas. Então eu gostaria hoje de fazer duas leituras com vocês. Uma, nós vamos ler apenas um versículo do livro de Mateus, do capítulo 12, o versículo 22. Nós vamos ver ali Jesus operando um milagre, depois nós vamos partir para um outro texto. Está escrito assim: então lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Gente, olha que situação aqui. Nós já vimos em alguns vídeos anteriores Jesus expelindo demônios de pessoas e essas pessoas passando a ficar sãs, ficar curadas. Então nós vimos que algumas daquelas doenças e enfermidades eram vindas de cunho espiritual, porque quando Jesus expulsava aqueles demônios, então a pessoa que não via passava a ver, a pessoa que não falava passava a falar. Nessa situação vai acontecer a mesma coisa e a gente parece até que está lendo sempre o mesmo texto, mais uma vez o endemoninhado, gente, pois é, para a gente ver o que o pecado ele fez no mundo depois que ele entrou através do casal que estava lá no princípio no jardim. Então a gente vê como é algo tão constante, a gente vê tantas passagens bíblicas nos confirmando isso, pessoas tomadas por possessões, por espíritos demoníacos, tendo a sua vida totalmente arrasada, sua vida totalmente devastada por conta dessas possessões, pessoas que ali estão já totalmente dominadas e não têm mais nenhum domínio sobre si mesmas ou sobre suas palavras, sobre a sua vida. É isso que o pecado faz com a nossa vida. Ele nos tira completamente o nosso domínio próprio. Tira completamente a nossa capacidade de discernir aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, de que modo a gente vive. Então, mais uma vez, quando Jesus ele vai até essa pessoa e opera esse milagre, ele não está apenas dando a essa pessoa a oportunidade de enxergar e a oportunidade de falar. Ele está dando a ela uma nova vida, literalmente uma nova vida. Uma vida onde agora essa pessoa tem possibilidades que antes não tinha. A gente sabe que nos tempos passados o preconceito com pessoas que sofriam de alguns tipos de doenças era muito maior até do que hoje em dia. Então uma pessoa cega, uma pessoa muda, uma pessoa que tinha qualquer tipo de condição que não era ali considerada, normal pela sociedade, era considerada defeituosa pela sociedade, essas pessoas elas não tinham nenhum tipo de chance de se socializar, principalmente se além disso elas fossem pobres, o que era a maioria dos casos. Essas pessoas elas viviam à margem da sociedade, elas viviam marginalizadas literalmente, Elas não tinham nenhum tipo de acesso a bons empregos ou até mesmo participar ali da vida coletiva. Então quando Jesus ele entra na nossa vida para nos trazer um milagre daquilo que a gente está precisando, ele não traz apenas a solução momentânea daquela necessidade, mas ele vai trazer para nós com certeza uma nova vida, completamente nova, com novas oportunidades que a gente agora passa a ter. O outro texto que nós vamos ler, ele também está no livro de Mateus, mas ele está aqui no capítulo 14. Então nós vamos ler
do versículo 13 até o versículo 21, nós vamos ver mais um milagre que Jesus vai ver. Esse aqui também é bem conhecido e depois nós vamos conversar sobre ele. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram seus discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e esses às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse texto ele é muito conhecido, que é a primeira multiplicação de pães e peixes. Primeira porque Jesus vai operar outra. Aqui vai contar para nós 2 situações. Primeiro, Jesus ele vai para determinado lugar e ele vai de barco, tá? E o texto vai dizer que ele vai para um lugar deserto, um lugar à parte, um lugar reservado. Mas quando as multidões sabem disso, elas vão atrás de Jesus por terra. Está Jesus indo por barco, está a multidão indo por terra. Vocês vejam a necessidade, né? A fome daquelas pessoas por estarem ali perto de Jesus, ouvindo da palavra de Deus, recebendo ali da misericórdia de Jesus. Então elas vão atrás dele. Quando Jesus ele desembarca, ele vê aquela multidão indo atrás dele, ele fica compadecido. Ele fica ali cheio de compaixão por aquelas pessoas. E ali vai dizer primeiro que Jesus vai curar os seus enfermos. Todas as pessoas que foram atrás de Jesus através de cura, Jesus vai curá-los. Pois bem, a segunda parte a gente vê aqui, quando cai a tarde, os discípulos de Jesus vão falar para ele: mestre, já está ficando tarde, aqui é um lugar deserto, manda essa multidão embora para que quando elas forem entrando nas aldeias, elas comprem comida para elas. Mas Jesus vai falar: não precisa mandar eles embora, dê vocês mesmos de comer a eles. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Mas aí os discípulos vão responder a Jesus como quem está guiado apenas pelos olhos carnais. Eles vão falar para Jesus: não temos aqui além de 5 pães e 2 peixes. O que é isso? 5 pães e 2 peixes para tantas pessoas? O texto no final vai dizer que eram em torno de 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças. O que são 5 pães e 2 peixes para matar a fome de tanta gente? Os discípulos estavam ali dialogando com Jesus, depositando ali aquilo que eles sabiam sobre os olhos naturais, os olhos carnais. Mas Jesus, obviamente, trata conosco do espiritual. É nisso que a nossa fé tem que se basear. Não naquilo que a gente vê, não naquilo que a gente acha que sabe, mas de fato nas coisas espirituais do reino de Deus. Então Jesus ele vai mandar que aquele povo sente ali naquela relva, naquela grama, naquele mato. Ele vai pegar aquela comida, ele vai olhar para o céu, né? Ele vai abençoar aquele alimento, dando graças a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, Jesus vai pegar o alimento, vai olhar para o céu e ele vai abençoar aquele alimento. Em seguida, ele vai pegar e ele vai começar a partir aqueles pães e dar aos discípulos para que os discípulos distribuíssem para a multidão. Jesus vai partindo e vai dando, vai separando e vai dando, vai dividindo e vai entregando. Nesse movimento de dividir e entregar, o texto diz que comeram 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Todos ficaram fartos. O texto diz que eles comeram e ficaram fartos. E sobrou comida.
eles encheram 12 cestos cheios de pães e peixes que tinham sobrado. Nós começamos esse milagre com 5 pães e 2 peixes. Nós terminamos esse milagre com mais de 5.000 seres humanos alimentados, de maneira que eles estavam fartos, que não aguentavam mais comer, e sobraram ainda 12 cestos cheios de comida. 12 cestos que também podemos aqui nos fazer aqui uma simbologia. Eram 12 os discípulos que estavam ali servindo a Cristo diariamente junto dele. A gente vê de uma maneira simbólica que quando você se coloca no serviço de Deus, quando você divide aquilo que o Senhor coloca na tua mão, porque o texto diz que Jesus ele ia repartindo e ele ia entregando ao discípulo para o discípulo distribuir para a multidão. Então o Senhor é que ia colocando na mão do discípulo. Então isso fica de reflexão para nós. Quando o Senhor coloca algo na tua mão e você distribui para outras pessoas, não vai faltar para você. Você vê que no final sobraram 12 cestos. Como se nós pudéssemos aqui dizer, Jesus deixou no final 12 cestos cheios para que os seus discípulos também pudessem comer à vontade, de uma maneira livre, à vontade, confortável, para nos mostrar aquele que serve no reino de Deus, aquele que distribui aquilo que o Senhor coloca na sua mão, não terá falta de nada. E eu não digo só comida, e eu não digo só dinheiro, eu não digo só bens materiais, mas eu digo bens espirituais. Aquela bênção que Deus colocou na sua vida, aquele dom que Deus colocou na sua vida, o ministério que Ele colocou na tua vida, um talento que Ele te deu, quando você usa para abençoar outras pessoas, não vai faltar na tua vida também. Você vê que aquelas pessoas elas foram fartas de tal modo que ainda tinham ali o que comer, mas eles não aguentavam mais comer. Eles ficaram fartos, mas eles não aguentavam mais comer. Deus é maravilhoso. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, tudo aquilo que Deus traz para a nossa vida, Ele faz muito além daquilo que a gente pode imaginar, daquilo que a gente pede. Porque, na verdade, o que aquele povo estava atrás de Jesus era da misericórdia de Jesus, do milagre de Jesus. Jesus curou aquelas pessoas, Jesus alimentou a alma das pessoas, falando da palavra de Deus, e Jesus alimentou o corpo daquelas pessoas, multiplicando aquela comida. O Senhor faz isso na nossa vida. Ele multiplica as bênçãos dele em todas as áreas, na sua área sentimental, na sua área psicológica, na sua área espiritual, na sua área de saúde, na sua área financeira. Todas as áreas da sua vida, Deus ele tem o plano de restaurar e de multiplicar as misericórdias dele. Então eu gostaria de deixar essa mensagem com você, uma mensagem para trazer um ânimo, uma esperança para você, para a gente sempre lembrar que não existe nada que Jesus não possa fazer, que Deus deseja que nós tenhamos também participação nos milagres dele. Nós precisamos colocar a nossa fé. Aquelas pessoas foram atrás de Jesus com fé que ele poderia fazer aquilo que elas precisavam. Enquanto Jesus ia indo por barco, elas deram um jeito e elas foram pela terra correndo e foram atrás de Jesus, porque elas sabiam que só nele elas iam conseguir aquilo que a vida delas precisava. Eu deixo esse convite para você. Se você ainda está tentando viver a sua vida correndo atrás de outros métodos para resolver os seus problemas, eu te convido a você pensar e refletir se não está na hora de você começar a correr atrás de quem de fato pode mudar a sua vida. Será que não está no momento de você começar a seguir o barco de Jesus? Começar a seguir os passos dele? Será que não está no momento de você entregar o rumo da sua vida nas mãos dele? Deixar que ele resolva aquilo que você não consegue e trazer uma nova vida para você, uma vida organizada, estruturada, segura, feliz, cheia de milagres, cheia de desafios, mas cheia da misericórdia de Deus.
Deixo aqui esse convite para você. E se você compreendeu esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Se você ainda tem alguma dúvida, peça que Deus traga entendimento ao seu coração, assista ao vídeo novamente, assista os outros vídeos do nosso canal. Nós temos o nosso canal aqui um pouco mais de 3 meses que ele começou a ser divulgado. Temos aqui um pouco mais, acho que de 80 vídeos. Todos os dias a gente busca colocar palavras novas aqui, sempre inspiradas na palavra de Deus. E eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo, assista os outros vídeos também, seja inscrito aqui no nosso canal. Se quiser, coloque comentários, peça orações, dê a sua sugestão, que será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e, se Ele permitir, até o próximo vídeo.